do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Nossa Senhora de Fátima. Muito bem, hoje continuamos. O Padre Vinícius deu a última aula sobre a liberdade e agora vamos continuar a partir do parágrafo 1749. E a liberdade faz do homem um sujeito moral. Todas as nossas ações, elas têm a palavra mores, significa uma ação. Essa ação que nós agimos, que é um comportamento. Essa ação, esse comportamento moral, é um comportamento de acordo com a vontade divina, já que estamos falando do catecismo da Igreja Católica, estamos falando de uma moral católica. Então, todo comportamento moral significa que ele é um comportamento de acordo com a conduta de um cristão. Então, a liberdade faz do homem um sujeito moral, de atos e ao mesmo tempo de condutas que exprimem aquilo que ele é e aquilo que ele faz. Quando age de forma deliberada, o homem é, por assim dizer, pai dos seus atos. Então, tudo que eu escolho fazer é o que eu faço. Se eu roubar muito, eu viro ladrão. Se eu mentir muito, mentiroso. Então, aqui, os nossos atos. Se eu fizer a bondade, a caridade, um homem bom. Então, aqui, os meus atos vão me caracterizando e vão fazendo com que os meus atos mostrem quem eu sou. Por isso, todo ato deliberado, com liberdade, que o Padre Vinícius já explicou, então o ato de liberdade é exatamente aquele ponto em que eu sou livre para fazer o bem, como aquilo que a gente já havia estudado antes, a sindérese, o princípio da natureza humana em que todos nasceram para fazer o bem e evitar o mal. E o que é o mal? O mal, se é mal para mim, eu não posso fazer o mal para o outro. Que isso que desune a humanidade e é isso que priva o outro de um bem. Então, o bem que eu faço gera no outro um bem. O mal que eu faço gera no outro um desacordo. E por isso, fazer o mal é o que eu devo evitar, para não causar mal aos outros. Isso é um princípio básico da natureza humana. O bem que eu devo fazer, o mal que eu devo evitar. Isso já não é nem só cristão, que Sócrates, Aristóteles e Platão já falavam isso 2000 anos antes de Cristo. Então, isso aqui é próprio da natureza humana. O bem que eu devo fazer, o mal que eu devo evitar. No Evangelho a gente ouve isso até quando nos fazem mal. Jesus vai dizer, pagai o mal com o bem. Então, o cristianismo ainda ultrapassa esse limite. Ou seja, a gente tem que evitar o mal e fazer o bem segundo a natureza humana. Mas para um cristão não basta só isso. É preciso pagar o mal com o bem, mesmo quando recebemos o mal. Essa é a diferença de um cristão para uma pessoa comum. Por isso, aqui a gente vai falar agora dessas fontes de moralidade dos atos humanos. Tudo que nós fazemos são atos humanos. Agora, existem atos do homem. Por exemplo, coçar a cabeça, se der coceira, a gente coça. Isso é um ato do homem. Então, agora os atos humanos são próprios daquilo que o homem tem que fazer. A moralidade dos atos humanos dependem exatamente disso. O objeto escolhido, o fim visado ou a intenção e as circunstâncias da ação. Aqui eu vou sair um pouquinho aqui da mesa para ir para o quadro para mostrar para vocês como é que funciona na nossa vida esses três temas. Porque aqui é estudar nomenclaturas, mas é estudar aqui na prática como é que ela funciona. Isso daqui Aristóteles já pensava e São Tomás de Aquino desenvolveu muito bem. Depois de São Tomás de Aquino todo mundo foi copiando isso daqui e modificando quase nada. Praticamente Aristóteles escreveu, São Tomás de Aquino aperfeiçoou e daqui para frente a gente usa
a gente sempre usa o ato moral e os nossos comportamentos de acordo com aquilo que a igreja já estudou, daquilo que é próprio da natureza humana. Então o que acontece é que todo ato humano, ele começa com uma vontade. Todos nós nascemos com vontade. Vontade do quê? Toda a nossa vontade, ela nos leva a um fim último. O que nós queremos? É isso que nós queremos. Temos vontade de alguma coisa, vontade de comer, vontade de dormir, vontade de passear, vontade de trabalhar, de vez em quando, vontade de fazer muitas coisas. Então, sempre a vontade me pede alguma coisa. E sempre o que a vontade quer, ela é sempre um bem. Então, tudo que eu quero é um bem. O problema é que existem dois tipos de bem. Esse bem é um bem absoluto. Perdão, absoluto. É que o quadro está mexendo. E esse bem aqui é um bem particular. Eu vou abreviar, tá bom? Então existe um bem absoluto e um bem particular. O bem absoluto é o próprio Deus, é o que Deus quer, por isso eu escrevi com letra maiúscula. O bem particular nada mais é do que um bem meu. E aqui começa o mal. O mal começa exatamente quando eu faço um bem só para mim. Eu privei o outro de um bem que era o que Deus queria, o bem absoluto. E é nesse momento que o demônio entra na nossa vida. Porque o demônio, o que ele faz? Ele só empurra a nossa vontade. A gente tem vontade. Diferente do animal, nós somos racionais. Um animal também tem vontade de alguma coisa. O animal tem vontade de dormir, tem vontade de comer, tem vontade de passear, de conhecer, tem curiosidade para conhecer o que está ali. Então o animal é assim, o animal também tem vontade. Nós, como os animais, também temos o mesmo processo. Diferente, porque os animais buscam só esse fim, e para eles tudo é bom. Para nós, o bem absoluto é a vontade divina, e o bem particular é o meu bem. Pode até ser que ele se configure, Deus quer a minha salvação. Sim, como é que Deus quer a minha felicidade? Deus quer a minha felicidade. A minha felicidade é bater no outro? Não, para o outro que vai apanhar, não vai gostar de apanhar. Então é um bem particular só para mim. E eu fiquei bem, eu fiquei feliz. É um bem-estar da minha vida. Só que eu fiz mal para o outro. Então o bem absoluto é o que Deus quer, e não um bem particular. O problema é que o diabo nos propõe o bem particular. Eu tenho vontade de chegar a um fim. E como que eu sei se isso é bom ou não? Diferente dos animais que têm esse mesmo processo, mas não têm essa capacidade de conhecer, porque a capacidade de conhecer, ela está voltada à razão. O homem é racional. E a razão é que vai determinar a vontade ao que ela deve escolher. Por exemplo, Deus é o fim último de todas as coisas. Então, como eu sei que isso agrada a Deus e isso não agrada a Deus, então a razão, conhecendo, e aqui é conhecimento. Desculpa, abreviar. O conhecimento é próprio do ser humano. Então, com a razão, ele vai determinar a vontade a escolher isso e não isso. Porque isso aqui me leva à virtude. O bem absoluto me pede um esforço. E o bem particular não é esforço. O bem particular se chama vício. Então, por que uma pessoa cai no vício? Porque ela busca só a sua vontade. Enquanto ela busca a sua vontade, ela cresce no vício. E aí ela acostuma com isso e vai ficar presa sempre no bem particular. O diabo propõe sempre para a gente esse bem. O diabo é esperto, ele propõe. Ele pega a tua vontade, que você precisa de alguma coisa, e ele te empurra para cá. E aí você, fazendo isso sempre, o teu conhecimento, foi bom. Aí a tua razão vai ser, escolhe de novo. Foi bom, escolhe de novo. Foi bom, escolhe de novo. Só que de repente, um momento, não deu certo com alguma pessoa. Isso aqui não deu muito certo. Então o outro que é ruim.
Aí a gente acaba caindo no julgamento e o outro que é ruim, porque não me deu o que eu quero. Esse é o problema da tentação e do demônio. Aqui, então, a primeira fonte de moralidade é a vontade. Mas como é que eu sei chegar a esse fim? A razão é a capacidade de conhecer do homem, porque é racional, e a razão deve determinar a vontade. O homem não é instinto animal, porque o animal tem vontade, mas o instinto animal que o homem também tem deve ser determinado pela razão. E a razão é determinada por o quê? Por um objeto. Esse objeto é ele que vai ser a definição da minha intenção. Então, quais são os 3 temas para a moralidade dos atos humanos? A vontade, a intenção e o objeto. Mas a razão é que determina todos eles. Então, o que acontece na nossa cabeça? Aqui eu estou dando aula, que eu dou aula no seminário. Então, essa aula que eu estou dando, eu estou indo além do que está escrito aqui. Porque o que está escrito aqui, um parágrafo aqui tem 3 matérias. Então, o que acontece é que é o seguinte, na nossa cabeça vem uma vontade de fazer alguma coisa. Então, eu tenho essa vontade e agora eu tenho que definir se o objeto da minha escolha é bom. Mas que objeto é esse? É um objeto material, físico? Não, esse objeto é aquilo que me determina como fazer as coisas. É como fazer as coisas. Aqui é a forma de como eu faço. E as circunstâncias, elas também interferem. Por exemplo, o modo, a pessoa. Por exemplo, um pecado de uma criança não é um pecado de um homem que é muito inteligente. O pecado de uma pessoa solteira com relação à fornicação é diferente de um homem casado. Um solteiro que faz o mesmo pecado do homem casado, um é adultério, o outro é fornicação. A gravidade é muito maior, a quem muito é dado, muito será cobrado. O pecado de mentira para uma criança, com medo de apanhar, é as circunstâncias do medo faz com que ela erre, porque aqui são os 3 temas. As circunstâncias podem mudar por causa da intenção. Por que uma criança às vezes mente para os pais? Porque ela tem vontade de comer um doce. Ela comeu ela sabe que a mãe proibiu, ele conhece, a mãe fala, não é para comer o doce antes do almoço. Ele sabe que não é para comer. Mas o que ele fez? Ele comeu. Por que ele comeu? Porque ele foi vencido pelo vício, pelo desejo de comer aquele doce antes do almoço. O que acontece é que ele escolhe um objeto errado, porque não foi determinado pela razão. A mãe ensinou, não pode. Ele burlou o que a mãe ensinou, e aí não fez o que a mãe ensinou, determinou-se simplesmente pelo vício. A intenção foi comer e mentir. Ele comeu e mentiu para a mãe. Uma criança que mente, às vezes o medo de apanhar, ela mente pelo medo de apanhar. Mas ela ama sua mãe, mas se a mãe insistir, falar com carinho que não vai bater, é capaz dele dizer. Por quê? Porque ele não quer mentir, ele só queria comer o doce. Mas ele mente com medo, as circunstâncias podem mudar a intenção. E aí o que acontece? Pode mudar o objeto. E aqui a definição da escolha é que começa a mudar. Então, tem uma vontade de alguma coisa. O que fazer? Qual é a forma que eu vou fazer para chegar aqui? Não só é a capacidade de conhecer, não é só a capacidade de determinar por essa verdade, ou então, se eu conheço o que é certo, mas aderi o que é errado, então eu não me determinei pelo bem, mas eu me deixei levar pelo bem particular, e isso acontece que se torna um vício. Qual foi a minha intenção? Intenção má, objeto ruim, o fim pode ser bom? Não. Os fins justificam os meios. Uma mentirinha para ninguém ficar mal. A mentira é um objeto com a intenção de enganar, privar e fazer alguma coisa errada. O objeto errado, o fim é bom? Não. Então não adianta. O fim, se o objeto, a forma de fazer as coisas for errada, a intenção é má. E se a intenção é má, a vontade não foi determinada pela razão. Desculpa fazer essa confusão, mas isso aqui passa tudo na nossa cabeça em milésimos de segundo.
Tudo passa. E mais do que isso, tem coisas que a gente pensa para fazer, tem coisas que a gente faz, depois a gente vai descobrir. E tem coisas que a gente já sabe e só repete. Então, tudo isso aqui, esse quadro não chegou nem na metade do que um ato humano. Ainda tem outras coisas. Tem a divisão da razão, a divisão da vontade. Ainda aqui embaixo falta o ato de liberdade e a consciência ainda é dividida dentro daqui em advertência e consenso. Então tem muita coisa aqui ainda. Mas isso aqui é só a aula de teologia moral, porque isso daqui é o ato humano. E é o que nos une a Deus. Então não dá para dizer que a pessoa não sabia. Porque os efeitos dos nossos atos, por exemplo, como é que eu sei que pôr a mão numa tomada é ruim? Eu digo para uma criança pequenina, não põe a mão aí que você vai tomar choque. A criança não sabe nem o que é rede elétrica. Como é que ela vai saber o que é choque? Aí você pega ela e fala, choque é igual isso aqui, ó. Dá um chacoalhão na criança, fala assim, choque é isso. Não é igual, mas é bem perto, mas não é igual. Então o máximo que ela vai conhecer de choque é esse. Não sei que você põe a pilha na língua da criança, ela vai saber o que é choque. É a primeira forma de ela aprender o que é choque. Né? Então, significa que eu já fiz isso, então eu já sei o que é. Então, mas o que acontece é que todas as coisas que nós fazemos, tudo que nós fazemos, todas as vezes que temos uma intenção e escolhemos uma forma de fazer, nós atualizamos, igual o computador, atualizamos o nosso conhecimento. Então, quando eu faço uma coisa errada e eu volto a fazer errado, qual é a minha intenção? É um bem particular. Eu estou fazendo de propósito porque eu quero esse aqui que é mais fácil, mais cômodo. Esse é árduo e difícil, mas o efeito dele é bom. Esse é fácil e prazeroso, mas o efeito é mau. E é esse que é o problema do diabo. Ele te prende naquilo que é bom, imediato e prazeroso e agradável. Fácil e deleitável. Mas que depois a consequência só Deus sabe. Por causa de uma mentira, o objeto foi enganar, o fim não foi bom, o conhecimento, pior ainda, a determinação não houve e a vontade simplesmente foi uma mentira absoluta. Que a pessoa não cresceu na virtude porque não se esforçou, caiu no vício. E o vício vai levando a outros problemas. Continuando, 1752. Perante o objeto, a intenção se coloca ao lado do sujeito agente. Ou seja, qual é a minha intenção com isso aqui? Todo mundo quer saber a intenção daquilo que a gente faz. Então o que acontece é que normalmente a gente procura saber aquilo que determina. O problema é que pelo fato de ater-se à fonte, que é o objeto, que é a intenção, e que são as circunstâncias que podem mudar. Por exemplo, uma criança com medo, então ela mente, ela quis mentir? Não. Então atenua a mentira, mas é mentira. Então aqui o que acontece é isso. Se eu digo uma mentira, com medo de ofender, com medo de magoar, com medo que a pessoa perca a linha, então eu menti. A intenção é mentir, é enganar. O objeto foi mau e o fim foi particular, mas enganou outra pessoa. Então, mas por quê? Mas porque eu tinha medo de uma briga na família, de um problema na igreja, de uma situação difícil, então eu menti. Só que o efeito disso, depois de descoberto, é muito pior. Porque além da pessoa já saber que estava errado, ela ainda vai ficar com raiva de quem mentiu. O problema é que existem atenuantes que podem atenuar ou aumentar. Então, as circunstâncias, elas podem aumentar a gravidade do pecado ou diminuir. Então, depende da situação. O modo, às vezes a pessoa foi ensinada a fazer o errado. Então, às vezes, a educação, às vezes o tempo, né, que a pessoa não conhece muito bem as coisas, né, o modo como se faz, quem faz, a pessoa que o faz, né, então tudo isso muda. Então essas coisas podem aumentar ou diminuir a gravidade da nossa intenção, mas não muda o fim. Se é ruim, é ruim. Então mentira é mentira, e acabou, e a forma da mentira é mentira, e acabou, não tem o que fazer. Então o que acontece é que o objeto, que é o modo de fazer, e a intenção se coloca ao lado desse sujeito que o faz. Por isso,
A fonte voluntária da ação é determiná-la ao objeto com intenção, ou seja, se a intenção é boa, o modo e o objeto é bom, e o fim último vai ser bom. Mas se a intenção for má, mentirosa, enganosa, preguiçosa, aí sim, o modo de fazer vai ser tudo errado. Por isso que a gente define o que é um pecado. Porque o pecado é a busca do bem particular. Então o mal existe como um bem. Esse é o problema. O mal existe como um bem particular. O mal é o egoísmo. Ego, eu estou no lugar de Deus. Quando Deus está no lugar, essa vontade é a melhor. Então eu tenho que me determinar. Qual é a minha vontade? Essa é a minha vontade. Mas quando eu conheço quem é Deus e eu me determino por esse bem, que é próprio da natureza pela qual eu nasci, nesse momento o que acontece, escolhendo o objeto com a intenção reta, que é a vontade de Deus, e o conhecimento daquilo que é verdadeiro e bom, por isso a gente tem que conhecer a Deus, a determinação é maior. Então, São Tomás de Aquino define muito bem claro, diante de uma situação, diante de uma ação, aliás, melhor, diante de uma ação dos outros, qual é a nossa reação? Porque aqui, diante de uma ação dos outros, a gente tem uma reação, lei da física. Então, São Tomás de Aquino diz assim, num primeiro momento, é a nossa vontade que diz. Por exemplo, se alguém me xingar e me ofender, qual é a minha vontade? Revidar, pagar o mal com o mal. Mas quando eu conheço que, e é até justo, porque pela lei é olho por olho, dente por dente. Então eu tenho que me defender, me bateram, eu posso bater. Me ofenderam, eu posso ofender. Isso é uma lei quase que natural. Se me atacam, eu tenho que me defender. Então é uma lei física. Então a vontade, ela é simplesmente instintiva e humana, como é a dos animais. Então qual é o fim último? Diante de uma ofensa, um ataque, um perigo? É me defender. Só que se eu me defendo, eu faço mal para o outro. Eu gostei de receber o mal do outro. O outro fez isso. E quando ele fez isso, eu gostei? Não. Por isso que a minha reação é querer para ele o mesmo que ele fez por mim. Só que quando eu conheço o bem absoluto que é Deus, eu conheço que não devo, mas devo perdoar o inimigo e pagar o mal com o bem, então eu me determino por esse bem e a minha vontade secundada, porque a primeira vontade era fazer o mal, era fazer a coisa sem vergonha, era fazer de verdade aquilo que é mais cômodo, prazeroso e fácil. Essa é a minha primeira vontade. Quando fala assim, vamos trabalhar hoje? O que vem na cabeça primeiro da gente? Não, podia ter folga hoje. Aí depois a gente pensa, não, tem que pagar as contas, tem que dar bom exemplo, tem que terminar aquele serviço, tem que fazer as coisas. Então o conhecimento me determina, num segundo momento, secundando a vontade, a escolher com intenção um objeto que me leva ao fim bem. É isso que acontece no nosso coração. Então, e na nossa vontade e na nossa razão. Então, a razão, o homem, diferente dos animais, o homem pode conhecer. Os animais, por instinto, eles conhecem as coisas por instinto, mas não é um conhecimento racional, é um conhecimento animal, né? Por eliminação. Isso é bom, isso é mal, né? Por exemplo, por que um animal selvagem come determinados animais e não come outros determinados animais? Porque algum outro animal que comeu um animal que é venenoso ou alguma coisa, morreu, os outros animais pensam, comeu aquilo, os outros não comem mais. Um leão não caça qualquer animal. E mesmo se ele caçar alguns animais ele passa mal. Então ele caça só determinados animais que ele sabe que vai fazer bem. Então aqui é o instinto de conhecimento animal. O nosso é racional, é a capacidade de conhecer o bem que eu devo fazer, o mal que eu devo evitar. Porque o mal, na verdade, ele se apresenta como um bem. Roubar um banco e ficar milionário, é um bem, eu vou me dar bem. Só que quem eu roubei vai ficar mal. Então vai ficar sem o dinheiro. Então, quer dizer, para mim é bom, é um bem particular. E se apresentou como uma coisa boa. Deixar a louça para amanhã é uma coisa boa. Está com preguiça? Só que a preguiça, a intenção é preguiçosa. O modo de agir foi o quê? Ir dormir. Então a preguiça e a intenção de não lavar hoje para lavar amanhã foi boa? Não, foi um bem particular. Por isso que eu sei que é pecado. É preguiça.
E aí, se eu faço isso todo dia, a preguiça de todo dia vira uma ação contínua, normal, eu já nem faço o ato de conhecimento, já nem me determino, faço isso sempre. É uma virtude ou é um vício? Pronto, todo mundo já entendeu. É assim que eu processo na nossa cabeça. Por isso o ato moral, ele tem essa luta no nosso coração. O que acontece é que o termo da intenção, ele designa a meta perseguida. Então, quando há uma intenção, ele vai designar a meta, o objeto, para chegar até o fim. Então, a intenção é um movimento da vontade em direção ao objeto. Isso é intenção. E não se limita à direção de nossas ações singulares, mas para orientar para um mesmo objetivo ações múltiplas. Ou seja, não é uma intenção, mas é toda a minha vida. Porque o que eu faço aqui, por exemplo, eu sou um bom cristão, eu vou na missa todo domingo, eu rezo todo dia, mas eu minto para minha mãe. Aquela ação de mentir para a mãe não condiz com as outras ações que parecem ser boas. Por isso há uma divisão entre a pessoa. Por isso que a nossa luta é uma conversão diária. Porque a gente tem inclinações a fazer o mal, que é um bem particular. Mas isso tira a gente. Por isso que quando no dia do julgamento, vai ser, o pessoal sempre brinca, né? Que São Miguel vai vir com a balança e vai colocar o bem e o mal. Quer dizer, o bem particular e o bem absoluto. O que vai pesar mais na sua vida? Então é lógico que não é que é essa figura do balanço da nossa vida. É verdade que tudo tem um balanço. Mas é verdade que se as nossas ações más ou a busca do bem particular foi imensa e muito maior, a pessoa não quis o bem do outro e nem se moldou à vontade divina, o bem absoluto. E é exatamente essa a ruína da pessoa, porque ela vai ficando dividida. Ela busca uma coisa, mas quer outra. Diferente da própria da natureza humana, aquilo que eu acabei de dizer. Por que então a gente peca? Porque, na verdade, um primeiro instinto da vontade foi escolher alguma coisa. Então, quando a gente está no vício, a gente já busca direto esse. E vai fazendo, mas foi pecado, acabei de fazer. Então, o conhecimento informou que eu tenho que me confessar, eu me confesso, agora sim eu vou determinar. Só que aqui o problema é que, aqui não está ainda nessa parte da matéria, mas um problema é que tanto a virtude, feita muitas vezes, quanto o vício, feito muitas vezes, eles viram o quê? Um hábito. Aí que a gente brinca. O hábito faz o monge. O hábito virtuoso faz o monge. O hábito mentiroso faz o ladrão. Então aqui a gente entende que as muitas vezes que a gente cai no pecado, não foi porque a gente não lembrou de Deus, não fez o ato de reconhecimento daquilo que a gente devia fazer, que aí entra aqui uma outra parte, que é a próxima matéria que a gente vai ver, que é a consciência. Então, a consciência, ela vai ajudar tanto na razão, para determinar, quanto no conhecimento. Então, essa consciência, que depois aqui tem um processo, que daqui vem para cá as duas partes, o intelecto especulativo e o intelecto prático. Daqui nasce as advertências, o bem que eu devo fazer e o mal que eu devo evitar, e aqui o consenso, a adesão a essa vontade que me determina a fazer as coisas. Aqui eu sei que é muito nome, muita nomenclatura, mas para vocês entenderem que é um processo natural na nossa vida. Só que foi dado nome a essas coisas, e esses nomes parecem ser diferentes, difíceis, mas não são. O que é uma advertência? É a mãe que briga com a gente. Não põe a mão aí! E a gente faz. O que é um consentimento? A gente lembra sempre do consentimento matrimonial. Eu te recebo como minha esposa, eu te recebo como meu marido, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da minha vida. É um consentimento. Eu consenti que te recebo, tenho que cuidar de você, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Não importa como, mas tenho que cuidar de você até o fim. É um consentimento. Mas eu consenti, eu não sabia. Não sabia, porque para consentir existem as advertências. Por isso que você namorou um tempo.
para saber se ia aguentar aquela criatura. Para saber se aquela criatura ia te aguentar. Por isso havia advertências. As coisas que deram errada, que brigaram, foi porque um procurou só o seu bem particular. Mas quando os dois procuraram um bem absoluto, os dois conhecem que é mais árduo e difícil. E os dois se determinam juntos a fazer não a sua vontade particular, mas a vontade que faz bem para os dois. Por isso a vida em duas pessoas, a vida na igreja, a vida na sociedade, ela é árdua. Né? Então é sempre difícil, porque exige de nós sempre muito mais. Num primeiro momento é a nossa vontade, o nosso gosto, a nossa maneira. A gente busca o que é prazeroso, agradável e fácil. Mas isso priva os outros de um bem. O que é árduo e difícil gera no outro um bem. E esse bem é a minha parcela na vontade divina, porque eu fui instrumento da vontade divina, conhecendo o seu amor, eu cumpri aquilo que ele me pediu. Então, aqui é o egoísmo, aqui é o amor. A virtude, o esforço de fazer isso, cria um hábito. O vício de buscar só sua vontade também cria um hábito. Então, e esse hábito, depois, ele pode piorar. O hábito pode chegar a um nível em que a pessoa já não tem mais nem vontade. Ela elimina a vontade, ela só faz uma coisa. Ela cai do hábito numa doença. E o que é a doença? A doença é uma prisão. Deixa eu voltar aqui. A doença nada mais é do que uma prisão contra o ato de liberdade. Uma pessoa livre é aquela que faz o bem com consciência e intenção, escolhe o modo de fazer e chega até Deus. Uma pessoa que só busca a sua vontade, no vício, ela criou um hábito em que ela não mais consulta a sua razão, não quer saber o que os outros pensam, não se determina mais, mas eu sou assim, eu faço assim. Aquilo vira uma prisão tão grande que é capaz de virar uma doença na pessoa. E essa doença tira a liberdade da pessoa. Então, essa é uma prisão em que a pessoa está num vício. Então, isso acontece continuamente. Por exemplo, uma pessoa presa à pornografia. Por que ela está presa à pornografia? Porque ela já só busca o seu bem particular. Então, o que acontece? Ela só cai no vício, o vício virou um hábito, aquele hábito vira uma doença, porque está preso àquilo, virou uma prisão, e é um ato contra a liberdade. Então, a pessoa já não se sente mais livre. Ela consegue ficar sem aquilo? Não. Já virou uma doença e uma prisão. Todo vício leva a uma prisão. Qualquer vício. Mentira, né? A pornografia, a droga, o fumo, a bebida, tudo isso vira uma prisão. O vício vira um hábito, o hábito vira... celular também vira um vício. Dependendo da situação, a pessoa cai num vício tal, vira um hábito, vira uma doença, porque a pessoa não consegue mais ficar sem aquilo. E aí vira uma prisão, a pessoa está aprisionada àquilo. E é o que a gente tem muito na juventude. O medo que eles caiam nessa... E não tenham mais a capacidade de escolher o bem, mas só buscam o seu bem. E a consciência vai ficando errônea, ou uma consciência laxa, e aí tem outras consciências que são contrárias, que são escrupulosas. Então existe uma consciência laxa, que é relaxada, escrupulosa, que ela acha que ela não tem jeito, ou uma consciência errônea. Então ela sempre faz o errado. Então aí acontece que não tem liberdade, a consciência está errônea, a intenção é má, o objeto escolhido é o modo errado de fazer, o fim não pode ser bom. Essa é a escravidão e a prisão da pessoa. E tudo que o demônio fez foi só fazer uma coisinha. Ele te pegou aqui, ó, fez assim, ó, vai. Você foi. Aí fala assim, vai e corre. Aí você correu, caiu. Quando na verdade você deveria voltar para Deus, voltar o coração para Deus. São João não fala na sua primeira carta? Retornai ao primeiro amor. Desde o dia do nosso batismo, a gente foi inserido na vida de Cristo, na vida com Deus. Então voltar
a lembrar de Deus e conhecer a vontade divina, a Sagrada Escritura, é o princípio da razão, é a determinação da nossa vida, e o que determina a vontade é não escolher aquilo que ele quer, mas aquilo que ele deve. O bem que eu devo fazer, o mal que eu devo evitar. Próprio da natureza humana. Antes de tudo isso daqui, existe uma lei eterna. Existe uma lei eterna dada por Deus. Essa lei eterna rege a lei natural. É próprio do homem essa vontade, mas a lei natural diz também a razão, porque o homem é diferente dos animais. Fazer com que a natureza, a mãe terra, toda idiotice. Então, fazer com que essas coisas todas sejam iguais, a natureza nunca vai se igualar ao ser humano, porque tudo foi feito para o ser humano. Não quer dizer que não viva mais. Eu só vou viver até quantos anos? Não sei. Será que passo de 80? Acho que não. Uma tartaruga vive 200, então Deus ama mais a tartaruga do que eu? Bom, dependendo se minha vida não mudar e se não for boa, talvez ame mais a tartaruga do que eu. Mas não, ele morreu por mim, não pela tartaruga. Essa é a diferença. Mesmo no maior dos pecados, Deus me ama. E é possível uma pessoa que está no fundo da lama, no auge do vício, dos hábitos ruins, de uma doença e uma prisão, falta de liberdade, porque ela só tem livre-arbítrio, ela só escolhe o errado na sua vida. Então, mesmo uma pessoa nessa situação, ela pode sair de tudo isso? Pode. Basta ela olhar aquilo que é bom, ela volta a conhecer, a razão determina a sua vontade e ele pode começar a sair de tudo isso daqui. Isso é uma graça? É, e a graça está exatamente aqui, porque o bem absoluto é Deus. E Deus é amor. Ou seja, o amor e Deus são os princípios do conhecimento, pelo qual ele fez todas as coisas. Por isso a razão está no nível mais alto para determinar a nossa vontade a escolher o que é certo. Isso tudo custa? Claro que custa. E isso tudo é uma exigência para nós. Por isso, no parágrafo 1753 diz assim: uma intenção boa, por exemplo, ajudar o próximo, não torna bom nem justo um comportamento desordenado em si mesmo, como a mentira e a maledicência. Por exemplo, a intenção é boa de ajudar o próximo, mas por que ajudou o próximo? Então, aqui que vamos ver. O fim, portanto, não justifica os meios. Às vezes eu ajudei a pessoa para ficar bem diante dela. Eu fiz por amor a Deus ou fiz por um bem particular, para ficar conhecido por todo mundo? Aqui que é o problema. Que às vezes ajudar a pessoa pode ser bom, mas qual é o fim último? Na verdade, o objeto é para que eu apareça, para que todos me queiram bem e vejam como eu sou bom. Então, o modo é um bem particular. O fim pode ser bom? Não. Esse é o problema. Qual é a nossa intenção? Qual é o modo de agir? Por isso, assim, não se pode justificar a condenação de um inocente como meio legítimo para salvar o povo. Então você mata um para salvar todo mundo. Foi isso que fizeram com Jesus. Vamos matar esse que todos dizem que vai ser o grande rei, antes que o Império Romano nos mate, então vamos matar ele. Então o fim, na cabeça dos judeus, era bom. Vamos matar um para salvar todo o povo. Aqui tem uma intenção. Qual é a intenção? Salvar todo o povo. Isso aqui é muito maior do que salvar um. Mas a intenção era boa? Não. Mesmo salvando todo o povo, será que salvou? Sim. De qualquer jeito salvou, porque quem salvou foi aquele que morreu, salvou toda a humanidade. Então aqui a diferença, mas a intenção era boa, matar um para salvar todos? Não. Ali a intenção era má, porque eles tinham inveja, tinham medo que o Império Romano matasse todo mundo, mas tinham inveja. Mataram por inveja. A intenção
pela qual eles mentiram no objeto, como a intenção era matar, mas vamos dizer, matamos um para que todo o povo fique livre. O fim era que todo o povo fique livre, mas o modo é matar um. Matar um é bom, a intenção é má. É isso que acontece no nosso coração. Às vezes o fim parece que é bom, mas o modo de agir e a intenção não são boas. Então esse é o problema da nossa vida. A intenção nasce da razão. Por isso que está tudo aqui, eu coloquei tudo no mesmo nível. A razão, o objeto, a forma que eu ajo, na minha intenção, a consciência e a liberdade, estão tudo no mesmo nível. Porque nesse nível horizontal aqui, isso aqui qualquer pessoa tem. Mas isso daqui, ó, o que determina é Deus, a lei natural, ligada à lei eterna. Vem de cima para baixo, do alto para baixo. Quase que um estado de graça para que o ser humano viva perfeitamente. Então continuamos. As circunstâncias podem atenuar, diminuir ou aumentar a gravidade do bem e do mal. Então, incluídas as consequências, são elementos secundários de um ato moral. Eles podem atenuar ou aumentar a responsabilidade do agente, daquilo que faz, né? Então, as circunstâncias não podem, por si, modificar a qualidade moral dos próprios atos. Não podem tornar bom ou justo uma ação que é má. Então, não muda. Então, quando a ação é má, as circunstâncias podem mudar. Por exemplo, a questão de tempo. Eu não digo uma mentira agora para não escandalizar, mas daqui a uns anos eu digo. Então, o tempo atenuou aquela mentira. Não, a mentira é mentira. A única coisa é que atenuou para não virar uma tragédia agora. Então, para o outro não matar o outro, então a gente mentiu aqui, mas é mentira. Mentira é mentira. Então, já é um mal. Só que atenuou uma gravidade, um efeito que poderia ser mal, mas é mal. O mal é sempre mal. Então, não muda. Então, a mentira, as coisas erradas que se faz. Então, o que acontece é que os atos bons e os atos maus são moralmente, aliás, o ato moralmente bom supõe a bondade do objeto. Ou seja, se o objeto é bom porque tem boa intenção, consciência reta, razão que determina e conhecimento próprio daquilo que se faz, então esse ato moralmente supõe um objeto bom. Da finalidade e das circunstâncias, ou seja, quando se escolhe o objeto bom, a finalidade e as circunstâncias são boas. Mas é verdade que existem também, né, o contrário, né? Já o contrário, né, aliás, aqui está. Uma finalidade má corrompe a ação. Mesmo que o seu objeto seja bom em si, como por exemplo, eu vou rezar e jejuar. Então, rezar e jejuar é um ato bom. Rezar e jejuar é um ato bom. Mas para ser visto pelos homens, então é mau. Por que eu vou fazer jejum e para que eu vou rezar? Para mostrar para todo mundo. Lembra-se aquela parábola do Nosso Senhor que ele fala? Que o fariseu rezava no primeiro banco, bem na frente, de braços abertos: Senhor, eu não sou como os outros pecadores, eu rezo 7 vezes por dia, eu faço tudo isso, não sou como aqueles pecadores, nem como esse cobrador de imposto aqui atrás. Quer dizer, estava olhando lá para trás, viu? Porque não pode olhar para trás. A cara dela ficou quietinha, fingiu que não é com ela. Senão a gente vira fariseu. Então é verdade que ela fica olhando para trás para ver se não está entrando nem o mendigo para roubar as coisas. Pronto. Então, o que acontece é isso. O que acontece é que já o publicano batia no peito e pedia perdão. Por que ele pedia perdão? Pedia perdão exatamente por isso. Porque ele sabia que era pecador. Sabia que não merecia. As suas escolhas foram más. E ele sabia que era mal. Mas para Deus há o perdão? Sim. Porque basta reconhecer, basta conhecer e reconhecer os próprios atos que a gente entra naquilo que é perfeito. E aí sim, a gente começa a determinar a nossa vida segundo esse bem absoluto e esse amor. Isso é o que acontece no nosso coração. Isso é o que deve acontecer na nossa vida. Por isso, tudo que a gente faz deveria ser pautado por isso. Mas é verdade que é um estudo árduo, é um estudo difícil. Aqui, ó, eles colocaram esse estudo em acho que 50 parágrafos. Esse estudo aqui
na matéria que eu dou para os alunos, tem um livro de 500 páginas e não fala tudo. Então, para vocês verem como que é muito mais extenso do que isso, mas ao mesmo tempo é muito natural, porque todo mundo já nasceu com isso. E é propício a conhecer qualquer coisa. Uma criança não conhece a eletricidade e não sabe o que é o choque, até que ela leva um choque, aí ela sabe o que é. Então, quando ela passa a conhecer, ela quis ver se o pai e a mãe estavam certas. Então, o que ela fez? Ela não ouviu o que era o conhecimento do outro, porque o nosso conhecimento, por exemplo, a consciência, é a capacidade de conhecer e reformular a intenção. Então, por exemplo, como é que a nossa consciência se forma? Quando a gente é criança, a gente não sabe nada. Então a mãe ensina, o pai ensina, isso pode, isso não pode, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Mas isso é um conhecimento externo, não é o conhecimento próprio da criança. Mas ela ouve, é o conhecimento dos outros. À medida em que ela começa a fazer, ela entende o que é o conhecimento. E à medida que ela começa a burlar esse conhecimento, fazer o contrário, ela aprende também o errado. Então a consciência ela é sempre formada pelos nossos atos. Então não dá para dizer que eu não sabia. Ai meu Deus, eu não sabia. Sabia. Ah, eu vou lavar o copo. Ai, quebrei outro copo. Sabia que podia quebrar o copo? Sabia. Tinha conhecimento para tal e tinha consciência, porque já quebrou outro. Mas como não pensou, não teve intenção, o modo de fazer foi de qualquer jeito, não foi fazendo para ficar livre, o modo de fazer foi errado, a intenção foi ruim, o fim qual que é? Só pode dar mal. Então é isso que acontece na nossa vida. A gente começa a entrar no modo anestésico de fazer, ao invés de reconhecer e saber aquilo que é bom, a gente começa a entrar num processo que é simplesmente da vontade. Eu faço, deu certo, criei um hábito, vou fazer sempre. Só que nem sempre pode dar certo. Às vezes, por exemplo, eu vou ser bem sincero, é bom que seja sincero, mas só que às vezes a sinceridade do hábito, a pessoa fica grossa e mal educada. Ela perde aquela sensibilidade, perde o afeto, o carinho, porque ela já não volta ao conhecimento, à razão que determina a pessoa a ter paciência com aquela, a ter caridade com o outro, a ter tempo com essa outra pessoa. Então, o que acontece é que entram dentro disso tudo aqui, do conhecimento, da determinação, da razão, entram ainda afeto, instintos, emoções e outras coisas mais, que isso aqui nem completa. Precisa de tudo isso ainda, porque o ser humano é diferente de um animal. A nossa vontade não é só instintiva, ela é emocional, afetiva. Então por que a gente gosta mais de uma pessoa e não gosta da outra? Não tem como explicar? É afeto. São João vai dizer no Evangelho, o discípulo amado, quem que falou para ele que Jesus amava mais ele do que os outros? Era ele que sentia que Jesus amava, porque ele achava que correspondia ao amor de Jesus Cristo. Mas os outros não eram amados por Jesus? Todos eram do mesmo jeito. Então ele era mais que os outros? Não, mas ele se sentia porque tinha mais emoção, mais afeto. Por isso ele se sentia assim, mas ele era melhor que os outros? Não. É verdade que o afeto, a emoção, o fez ficar mais perto. E como ficou mais perto, conhecia mais. Por isso o Evangelho é mais conhecido. É de quem viveu melhor e conviveu melhor. Então isso também pode fazer com que a gente melhore também na determinação da nossa vontade. Mas pode também complicar. Se o afeto for por coisa errada e os instintos for por coisa errada, a gente escolhe o errado. A gente brinca lá em casa, né? O errado só pode dar errado. O certo pode até dar errado, mas o errado só pode dar errado. Então, tem que fazer certo para tentar fazer bem as coisas. Por isso, uma consciência reta é o que é perfeito. É errado, pois, julgar a moralidade dos atos humanos só considerando a intenção que os inspira, ou as circunstâncias e os meios ambientes, pressão social, constrangimento, necessidade de agir, que compõem esse quadro. Existem atos por si mesmos, em si mesmos, independente das circunstâncias e intenção. São sempre gravemente ilícitos em virtude do seu objeto,
Por exemplo, a blasfêmia, o perjúrio, o homicídio, o adultério, tudo é errado. Então, independente, bom, mas não tenho afeto, carinho, amor no matrimônio, vai encontrar fora. Está errado. Está errado. Então, no final das contas, não é permitido praticar o mal para que dele resulte um bem. Então, tudo que é mal, só pode dar mal. Tudo que é errado, só pode dar errado. Não pode nascer nada bom daquilo que é mal. E olha que o mal se apresenta como um bem. Essa é a tentação do demônio. Ele te propõe uma coisa boa. Nessa vida eu tenho que ser feliz. Enquanto Jesus vai dizer que você tem que abraçar a cruz, porque quem carrega a cruz não salva-se somente a si, mas ajuda os outros a carregar também o peso. Faz parte desse conhecimento e da determinação do ser humano ser melhor. Ele é melhor quando ele se supera. E não ele é melhor quando ele faz o que ele quer. Quando ele faz o que ele quer, é o choro da criança. A criança, quando quer alguma coisa, o que ela faz? Ela chora. E aí, quando ela ganha, ela descobriu que é mais fácil chorar. Agora, quando não dá, aí já começa a complicar. Então, essas são as mudanças, né, que a gente tem que fazer. Então, aqui a gente terminou esse ato de moralidade. A gente fez só 1 hora, praticamente 1 hora e 2 páginas só. Bom, a gente pode falar um pouquinho das paixões. Essas paixões, né, parágrafo 1762. O ser humano se ordena para a bem-aventurança, ou seja, aquilo que é bom, através dos seus atos deliberados de escolha. As paixões e os sentimentos, né, que experimenta podem dispô-lo a contribuir para isso. Então, o que acontece? Dentro desse conhecimento e dessa determinação, mesmo o homem sendo racional, ele é chamado às paixões, à emoção e aos movimentos de uma sensibilidade, porque ele é humano. Então, o que acontece? Esses mesmos sentimentos, paixões, emoções e sensibilidades que podem colaborar para ser mais perfeito o nosso ato, podem também prejudicar e nos tirar daquilo que é certo para escolher o bem particular. Esse é o problema. Então, o que acontece é que as paixões são componentes naturais do psiquismo humano, constituem o lugar de passagem e garantem a ligação entre a vida sensível e a vida do espírito. Nosso Senhor indica o coração do homem como fonte de onde brota o movimento das paixões. A boca fala do que o coração. Ali estão as paixões, as emoções, né? Ali estão todos esses sentimentos e a sensibilidade humana. Então o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então as paixões são numerosas, né? Para 1765. A paixão mais fundamental é o amor, provocado pela atração do bem. Então essa é a maior paixão. Jesus sofre a paixão. O que foi a paixão de Jesus Cristo? Superar a vontade humana. Afasta de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade. Afasta de mim o cálice, procurando o bem particular, mas faça-se a tua vontade. É preciso que eu beba desse cálice. Então ele bebe esse cálice porque essa é a vontade do Pai. Ele conhece a vontade do Pai e se determina a isso. Então nessa vontade ele provou o amor, porque o amor é a capacidade de absolutizar todas as coisas, de colocar, né, ordem no bem em todas as coisas. Amar é a paixão primordial, mais fundamental do ser humano. A apreensão do mal provoca ódio, aversão e medo do mal que está para chegar. Por que as pessoas normalmente buscam o bem particular? Porque ninguém quer a cruz. Buscam um bem particular. Só que quanto mais ele cai nos seus bens particulares, ele começa a criar ódio e aversão àquilo que é o bem. E no final das contas ele está prisioneiro num ato sem liberdade, numa doença incondicional. E a pessoa está o quê? Num vício tão grande, num hábito tão ruim,
porque ele está numa consciência errônea ou numa consciência laxa. Então, no final das contas, ele tem ódio daquilo que é bom, quando na verdade deveria amar o que é bom. Por isso a pessoa não é capaz de amar. Por isso a pessoa vive no ódio. Porque se ela odeia Deus, ela não ama. Mas se ela odeia o diabo, ela ama. Então existe um ódio bom e um ódio ruim. Existe um amor bom e um amor ruim. Então aqui que entra a enganação, né, e a maldade do demônio. Que ele te propõe um amor mentiroso e um ódio mentiroso. E Deus te propõe um amor virtuoso e um ódio que vai te libertar. Então é preciso ter ódio? Sim. A santa ira de Deus. Vocês nunca ouviram lá no livro do Apocalipse o dia da ira? O que é a ira? Quem que não vai entrar no céu? A ira contra o mal. Pode entrar no céu quem faz só o mal? Pode habitar no Deus que é amor o mal? Por que o diabo foi expulso do céu? Porque Deus é ruim? Não, porque o diabo que é ódio, que é mal, não pode habitar no bem. Por isso que o diabo fica longe. E o que é o inferno? Está longe de Deus, longe do amor. Odiar o amor e amar o mal. Esse é o problema. Quando deveríamos amar o bem e odiar o mal. Essa é a nossa luta. Então, uma luta que devemos travar todos os dias. Amar é querer bem a qualquer um. Todos os demais afetos têm sua fonte no movimento original do coração do homem, para o bem que eu devo fazer, o mal que eu devo evitar. Só existe o bem que é amado. As paixões são más se o amor é mau, boas se o amor é bom. Então, o que acontece é que existem paixões que são más, porque na verdade as paixões são más se o amor é mau. Qual que é o amor? O egoísmo. Esse egoísmo é um amor mau. Por isso que nesse amor mau existe a traição, o adultério, a mentira. Então todas as coisas, as paixões mais, a pessoa está presa a isso, porque ela já não tem um ato de liberdade. Ela está prisioneiro e ao mesmo tempo quase que doente por aquilo. Não consegue ficar sem aquilo. Por isso vira uma obsessão. Essa doença vira uma obsessão, seja pela bebida, pela droga, pela pornografia, pelas redes sociais, por todas as coisas, vira uma obsessão. A pessoa não consegue ficar sem aquilo e ela busca somente o seu bem e nem percebe que acaba fazendo mal para todo mundo que está à sua volta. Nem percebe. Então aqui, depois a gente continua a outra parte. Por hoje acho que deu para dar para fazer 1 milhão de perguntas, mas isso aqui é muita coisa. Isso aqui nem terminou esse quadro ainda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Fátima, Santo Amaro,